Boa noite aos irmãos. Graça e paz no nome do Senhor Jesus. Boa noite a você que nos acompanha pelo YouTube. Que Deus abençoe a sua vida. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo de número 18. Nós estaremos ministrando essa noite sobre soberania e misericórdia. Um Deus que é soberano e misericordioso. Com certeza você já ouviu alguém pregar esse texto. Um vaso nas mãos do oleiro. Mas hoje nós vamos olhar com uma perspectiva um pouquinho diferente. Hoje a intenção do nosso coração não é falar sobre o vaso, mas falar sobre quem de fato o texto exalta, o oleiro, que é soberano e misericordioso. Jeremias capítulo 18, versículos de número 1 ao 6, diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: E eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos amou quando ainda éramos pecadores. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque o seu amor nos alcançou. Obrigado porque estávamos perdidos e fomos encontrados pelo Senhor. E hoje estamos aqui, lúcidos espiritualmente, porque o Senhor abriu os nossos olhos. Deus, obrigado pela sua santa palavra, que ela possa nessa noite ser a ferramenta do Senhor para edificar nossos corações. Que a tua palavra encontre em nós um solo fértil, que ela possa, Senhor, nos edificar nessa noite, que ela possa nos fortalecer, que ela possa nos confrontar, que possa trazer paz e esperança ao nosso coração. Deus, no nome de Jesus, que a nossa mente esteja cativa ao Senhor, que não haja distração por parte do teu povo, para que o inimigo não roube essa palavra do nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Meus irmãos, nós servimos a um Deus que é soberano. Nós servimos a um Deus que está acima de tudo e de todos. Nós servimos a um Deus que se sobrepõe a qualquer circunstância dessa vida. Lucas capítulo 1, verso 37 diz assim: Porque não há nada impossível para Deus. Ou seja, a palavra de Deus nos ensina que Deus, Ele é soberano. E esse mesmo Deus, grande, forte, que está acima de tudo e de todos, que é capaz de segurar os mares na concha das suas mãos, ou fazer de toda a terra o estrado dos seus pés, esse mesmo Deus que chama cada estrela pelo seu nome,
esse mesmo Deus que criou cada coisa que os nossos olhos conseguem contemplar, esse mesmo Deus que deu vida a mim e a você, que nos tirou do barro, que nos fez do barro e soprou em nós o fôlego de vida, também é misericordioso. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que a palavra de Deus, que as escrituras sagradas apresentam. Não servimos a um Deus fraco. Não servimos a um Deus que perde batalhas. Não servimos a um Deus que é derrotado por Satanás. Servimos a um Deus forte, soberano, grande, valente, corajoso, mas que também é cheio de misericórdia. Irmãos, nós estamos no livro do profeta Jeremias. A vida do profeta Jeremias por si só já prega que Deus é soberano e misericordioso. Pois se você for parar para ler o livro de Jeremias, no capítulo de número 1, verso 5, a Bíblia diz que Deus fala com Jeremias: Jeremias, eu te separei desde o ventre da sua mãe. Jeremias, ele foi um homem escolhido antes mesmo de nascer. Isso mostra que Deus é soberano. Antes mesmo de Jeremias respirar, Deus já o havia separado para uma grande obra que ele viria a cumprir. Irmãos, Jeremias foi um grande homem de Deus. Jeremias foi um grande profeta do Senhor. Para muitos, ele é considerado o profeta chorão. Por que, irmão Caio, que Jeremias é chamado de o profeta chorão? Porque Jeremias era um homem que não tinha medo de esconder os seus sentimentos. Jeremias era um homem que se envolvia emocionalmente com as questões de Deus e as questões do povo de Deus. Isso aqui, irmãos, me chama atenção, porque nós, como igreja, parece que estamos perdendo a sensibilidade do que é ser igreja. Parece que nós não estamos tão sensíveis ao contexto da igreja como Jeremias estava. Jeremias chora não por causa do seu sofrimento, mas por causa daquilo que Deus estava prometendo fazer com o povo de Israel. Jeremias vê o povo rejeitando a Deus, e Deus se irando contra aquele povo, e aquilo mexe com o coração daquele homem. Parece que nós estamos vivendo uma síndrome de Jonas, aonde nós estamos impondo barreiras para que outros sejam salvos, onde nós estamos julgando talvez quem merece ou quem não merece ser salvo, baseado nos nossos pensamentos ou na nossa falta de sentimento para com os próximos. Jeremias é um profeta chorão para nós, mas no capítulo 1, verso 18, a Bíblia diz, o próprio Deus diz que ele é o profeta de ferro. Irmãos, quando nós falamos que ele é o profeta chorão, por demonstrar seus sentimentos, por expor muitas das vezes suas fraquezas, Deus está dizendo que ele é um homem de ferro. E por que Deus está dizendo que ele é um homem de ferro? No capítulo 1, verso 18, porque o chamado de Jeremias não seria fácil. E tudo que Deus havia planejado para ele se cumpriu. Irmãos, para você ter uma pequena noção do que foi o chamado do profeta Jeremias, no capítulo 20, se você for ler na sua casa, você vai ver que Jeremias precisa profetizar contra o rei. E ele é colocado, irmão, num poste. Ele apanha a noite inteira. É pregado num poste, porque estava fazendo a vontade de Deus. E a noite inteira ele apanha, ele é deixado daquele lugar jogado,
ele é perseguido, ele é espancado diversas vezes. Irmãos, Jeremias servia a Deus custando o que custasse. Se nós formos analisar o livro pode ser dividido em algumas formas. Do capítulo 1 ao verso 20, Jeremias profetiza contra o reino de Judá, porque o povo de Deus havia se afastado do Senhor. E do capítulo 20 em diante, Jeremias continua chamando o povo ao arrependimento, mas também não deixa de avisar para o povo, de anunciar para o povo que existia uma promessa para aqueles que se arrependessem e se voltassem ao Senhor. O contexto do livro de Jeremias, imagine comigo uma terra cheia de idolatria, cheia de vícios, aonde o povo matava os profetas. Mas talvez você possa estar se perguntando, o que leva o povo a matar os profetas? Por que a gente vai matar homens enviados por Deus? Sabe por que esse povo matava profetas? Porque eles queriam pecar em paz. Porque onde tem um profeta, tem alguém denunciando o pecado. Irmãos, sabe por que algumas determinadas religiões estão sempre cheias? Porque não há denúncia do pecado. Porque não há um chamado ao arrependimento. Porque não há um chamado à santificação. Porque não há um chamado a negar a si mesmo. Há apenas promessas de viver como você está, de receber coisas nesse mundo, de enriquecer, de prosperar, entre outras. Mas Jeremias estava na terra para um motivo: chamar o povo de Deus ao arrependimento. E quando há uma mensagem de chamada ao arrependimento, apenas duas coisas são possíveis: ou os ouvintes acatam a mensagem, se arrependem e se voltam para Deus, ou eles se tornam inimigos daquele mensageiro. E o povo de Israel havia se tornado um inimigo dos mensageiros do arrependimento. Então eles matavam profetas, porque eles queriam continuar na sua vida pecaminosa, sem que ninguém os acusasse, ou os confrontasse, ou dissesse para eles que eles estavam errados. Meu irmão, em nome de Jesus, nós temos a oportunidade de nos voltar para o Senhor. Não queira viver uma vida em confronto com Deus. Não queira viver uma vida lutando contra o Senhor. Jeremias então repreende o povo. E ao mesmo tempo anuncia que vai vir uma grande destruição. Que a ira de Deus seria derramada sobre aquele povo. Que Deus não estava brincando com o povo de Israel. Que Deus não tinha separado um povo para que aquele povo vivesse de qualquer maneira. Sabe o que eu acho interessante, irmão? Deus nunca pediu a nossa opinião de como nós deveríamos viver. Eu nunca vi esse versículo na Bíblia, onde Deus pergunta para alguém assim: o que você acha que você deve fazer? Como é que você acha que você deve viver? Não. Deus tem uma maneira de vida e nós precisamos nos encaixar nela. E o povo de Israel estava andando ao contrário disso. Então Deus, que é soberano, levanta Jeremias. No meio daquele contexto, no meio de um povo de coração duro, no meio de um povo que estava nadando de braçada no pecado, no meio de um povo que estava vivendo para desfrutar dos seus vícios e da sua idolatria, no meio de um povo que estava vivendo do jeito que o coração deles queria, Deus vai levantar Jeremias para dizer para eles: arrepende. Irmãos, talvez a mensagem que Deus tem para mim e para você hoje não é de que está tudo bem. Talvez a mensagem de Deus para mim e para você hoje é: tem algo errado aí. Jeremias pregou a vida inteira: arrependa-se. E sabe o que eu acho engraçado, irmãos?
Sabe quantos milhões de pessoas se converteram com a pregação de Jeremias? Nenhum. Jeremias teve sucesso no seu ministério, pregou a vida inteira e o povo permanece de coração duro. Sim, meu irmão. Jeremias teve sucesso no seu ministério. Porque o que define uma igreja, irmão, não é a quantidade de pessoas que entram por ela. É a fidelidade da mensagem que aquela igreja entrega. É isso que define uma igreja. O que define o cristão não são as grandes coisas que ele faz, mas se ele permanece fiel ao que ele foi chamado para fazer. Talvez nós estamos querendo realizar grandes coisas, mas estamos deixando de ser fiel naquilo que Deus mandou nós fazermos. Não queira ser grande. Aqui só tem espaço para uma pessoa ser grande, Jesus Cristo. Não tem espaço para ninguém mais. Jeremias entendeu isso. E chega um determinado momento no capítulo 18 que Deus, na sua infinita sabedoria, precisa ensinar para Jeremias como ele está se sentindo em relação ao povo. Como está de fato a situação daquele povo. Então Deus vai levar a sua palavra até Jeremias. E nós vamos chegar no capítulo 18. O vaso, nas mãos do oleiro. Assim esse texto é conhecido. Irmãos, mas nós, quando ouvimos essa mensagem, ou talvez quando pregamos, trazemos uma ênfase no vaso, dá espaços para que o vaso é feito, e o vaso vai para cá, vai para lá. Irmão, é legal isso, mas não é o que o texto está querendo dizer. O texto está querendo dizer que quem manda no pedaço é o oleiro, que o vaso é só barro. Você está aqui hoje, meu irmão, você é só barro, eu só sou barro. E a gente quer glamourizar o vaso. E o vaso, irmão, vaso é barro, só barro. Mas o oleiro é especial. Não vale a pena falar do vaso, mas vale a pena falar do oleiro. E nós vamos falar do oleiro, porque ele é soberano e misericordioso. Irmãos, versículo de número 1 do capítulo 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus começa expressando para Jeremias um desejo do coração dele. E qual é o desejo do coração de Deus? Que Jeremias se disponha, desça e ouça a palavra de Deus. Talvez seja tudo que nós fazemos ao contrário. Jeremias precisa se dispor, precisa dar um passo à frente, precisa descer e ouvir. E talvez a regra que nós estamos trazendo para a nossa vida não é se dispor, mas é ficar onde estamos. Ao invés de nós descermos, nós estamos querendo subir. E ao invés de nós ouvirmos, nós estamos falando. Meu irmão, qual foi o último diálogo sincero que você teve com Jesus Cristo? Não estou falando de orações com vãs repetições. Com Deus me deito, com Deus me levanto, na graça de Deus do Espírito Santo. Isso não é oração não, tá, irmãos? Vãs repetições. Mateus capítulo número 6, verso 6. Jesus condena esse tipo de oração. Vou ter um mantra para me proteger durante o meu sono. Não. Nós precisamos ter diálogos sinceros com o Senhor. E qual foi a última vez que nós fizemos isso? Qual foi a última vez que nós falamos para o Senhor de fato algo que estava aqui dentro? E o melhor de tudo, qual foi a última vez que nós ouvimos o Senhor falar? Porque nós estamos prontos para permanecer onde estamos, porque estamos confortáveis. Nós não estamos querendo descer muito, nós estamos querendo sempre subir. E talvez nós estamos ouvindo pouco, estamos falando muito.
Alguém disse uma vez, para que orar se Deus já me conhece? Mas a oração não é para Deus te conhecer, a oração é para você conhecer o Senhor. A Bíblia diz que antes de você pensar naquela palavra que vai dizer a Ele, Ele já sabe o que é. A Bíblia diz que Ele conta e sabe quantos fiapos de cabelo nós temos. Eu sei que para uns isso não é muito difícil, mas para a maioria é muito difícil. Mas nós sabemos o que do Senhor? Nós precisamos parar para ouvir o Senhor. Então o desejo de Deus é que Jeremias se disponha. Irmãos, eu não sei quem está anunciando esse evangelho, mas nós estamos vivendo um evangelho onde a gente acha que pode ficar de braços cruzados. Não, irmão Caio, mas as bênçãos do Senhor me seguirão, está escrito na Bíblia. Seguirão se você estiver em movimento, irmão. Se você estiver parado, mano. Se você cruzar os seus braços, mano. Se você não buscar a presença de Deus, mano. A própria palavra de Deus vai dizer: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós precisamos nos dispor, nós precisamos descer no sentido, irmão, de reconhecer que nós precisamos de Deus. Reconhecer, irmão, que a nossa vida sem o Senhor, ela só vai ladeira abaixo. Reconhecer o que está escrito em João capítulo 15, verso 5: sem mim nada podeis fazer. A Bíblia diz em Hebreus que todas as coisas são sustentadas pelo poder da sua voz. Sabia que se você colocar a mão no seu coração, aí você vai sentir que ele está batendo. Sabe quem está ordenando o seu coração bater? O Senhor. Porque se Ele falar para o seu coração assim, para, você vai dar trabalho para nós aqui na igreja, irmão. Nós precisamos entender que somos dependentes de Deus, irmão. E nós precisamos ouvir, porque o desejo de Deus nos versículos 1 e 2 é se relacionar com o profeta. Deus quer se relacionar com você, meu irmão. Eu não sei o que te trouxe aqui essa noite, mas Deus quer ter um relacionamento com você, meu. Deus não quer que você entre aqui, irmão, e veja todo mundo adorando e você não adora. Deus não quer que você entre aqui e veja as pessoas se quebrantando, clamando ao Senhor, amando ao Senhor, e você permanecendo do jeito que você está. Deus quer encontrar o seu coração hoje. Deus quer desenvolver um relacionamento com você. Não importa a sua idade, não importa quem você é, não importa de onde você veio, não importa o que você fez, mano. Esse é o desejo de Deus para nós, se relacionar conosco. Deus não é, irmão, aquele relojoeiro que cria um relógio e dá ali aquela corda nele e deixa aquele relógio de lado, e quando aquele relógio acaba ali, né, a sua bateria, a sua força, aquele relógio para. Não, Deus é um Deus que quer se relacionar diariamente comigo e com você. O nosso Deus não é um Deus de domingo. Não é um Deus de domingo. Nosso Deus é um Deus de todos os dias. Isso que Deus quer ensinar para o povo de Israel. O nosso Deus não é só o Deus dos vales, meu irmão. Porque tem gente que acha que Deus é só Deus dos vales, né? Só quando está no vale que vai para perto de Deus. Não, nosso Deus é um Deus dos montes, é um Deus dos dias bons, dos dias alegres. Deus quer se relacionar com você. Versículo 3. Jeremias agora está dizendo: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as suas rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu.
Irmãos, Jeremias vai descer até a olaria, ou a casa do oleiro, e lá ele vai ver uma cena. E qual é essa cena? O oleiro estava entregue à sua obra. Irmãos, ele estava trabalhando o barro sobre a roda, que é a ferramenta do oleiro. E agora nós vamos entender quem é o oleiro. E talvez você já respondeu essa pergunta no seu coração. O irmão Caio está achando também que nós somos o quê, né? É possível que a gente vai errar essa pergunta. Quem é o oleiro? Quem é o oleiro? Deus. Você acertou, irmão? Sim ou não? Então por que você quer viver a sua vida da forma que você está vivendo? Não é Ele o oleiro? Por que a gente quer tomar o barro, sentar na roda e querer moldar? Porque parece que a gente quer viver assim, irmãos. Parece que a gente vem aqui na frente e fala assim: Senhor, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Mas na primeira oportunidade a gente quer puxar de novo. Não, Senhor, não foi bem assim que eu falei, não. Eu acho que eu falei que eu entregava mais ou menos. Mas o oleiro é Deus. E é Ele que trabalha sobre o barro, que são os homens. Eu sou barro e você é barro. E Ele é o oleiro. Ele trabalha em nossos corações. É Ele quem trabalha em nossos corações. Você não é oleiro. Você não trabalha o coração de ninguém. Ele é o oleiro. Você é barro, eu sou barro. Mas Ele trabalha em nós. E aqui nós vamos ver o primeiro grande atributo de Deus: soberania. Irmãos, Deus é soberano porque Ele domina sobre o barro. Deus, Ele tem o barro nas suas mãos. Ele trabalha e molda o barro de acordo com a sua vontade. Deus não precisa da aprovação do barro para mexer no barro, meu irmão. Deus não precisa que o barro dê autorização para Ele mexer no barro. Porque o barro é barro. E o oleiro é dono do barro. E Deus é soberano. Quer ver, irmãos? Até onde vai a soberania de Deus? Os irmãos da Bíblia aí, abre para mim aí, por favor, Colossenses capítulo 1, verso 16. Os irmãos vão trabalhar agora, hein? Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Verso 17. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem para Ele. Isaías 46, versículos 7 ao 9. Sobre os ombros o tomam, o levam e o põem ao seu lugar, ali fica em pé, do seu lugar não se move. Se alguém clama a Ele, resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação. Verso 8. Lembrai-vos disto e considerai, trazei-o à memória, ó prevaricadores. Verso 9. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Provérbios 16, 33. Por favor. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda determinação. Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Você quer ver como é que Deus é soberano? Lamentações capítulo 3, versículo 27. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo de número 37, perdão. Diz assim: quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não mande? 38. Porventura na boca do Altíssimo não sai tanto mal como bem? 39.
De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se de cada um dos seus pecados. Quem pode dizer acontece e acontece de verdade? Só Ele. Você quer ver como é que Deus é soberano? Atos capítulo 4, versículo 27. Eu vou te convencer nessa noite, irmão. Eu não, a palavra de Deus. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que te ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. 28. Para fazerem tudo o que a sua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Herodes e Pôncio Pilatos era crente? Não, mas fizeram o quê? A vontade de Deus. Por quê? Porque Deus é soberano sobre os crentes e sobre os ímpios. Você quer ver como é que Deus é soberano? Romanos capítulo 9, versículo 19. Presta atenção nesse versículo, meu irmão. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizestes assim? Versículo 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro vaso para desonra? Quem somos nós para dizer para o oleiro o que ele pode ou não fazer? Abre comigo aí 1 Timóteo capítulo 1, verso 17. Vou parar por aqui, irmão. Senão a gente vai acabar o tempo inteiro só falando como Deus é soberano. Ora, ao Rei dos reis, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao Deus único, sábio, seja a honra, glória para todos sempre. Amém. Deus é soberano. Deus é soberano. Somente o oleiro tem o poder de trabalhar sobre o barro. Ele pode moldar o barro da forma que ele quiser. Irmãos, e só para a gente não falar que a gente não falou nada do barro, porque talvez você está triste que eu não vou falar nada de você nessa noite. Vou falar só um pouquinho de você nessa noite, mas eu quero falar do oleiro, acabar de falar do oleiro. Você é barro, irmãos, eu sou barro. Sabe qual que são as nossas características? Rapidinho. O barro, quando chega na olaria, está sujo. Está imundo o barro. Não serve para nada. Precisa se passar por um processo de limpeza do barro, porque o barro chega sujo. Você quer ver mais que não é alguma característica nossa? O barro não possui vontade própria. A sua vontade está sujeita à vontade do oleiro. Aqui não tem eu quero, aqui tem eu aceito. O barro só tem valor para o oleiro. O barro que agarra no nosso calçado, o que a gente faz com ele? Bate na beirada do cimento ali e varre para a rua. Barro para nós é algo sujo. Barro para nós é algo que é descartável. Mas para o oleiro, o barro é um vaso que ainda não foi moldado. Ele é barro. Ele é só barro. Mas para o oleiro, ele é um vaso que ainda não foi moldado. Para mim parar de falar da gente. O barro, ele vira vaso, mas ele pode se quebrar. Irmão Caio, eu estava tão feliz que eu cheguei sujo. Eu não tinha vontade. Eu não tinha valor. Aí quando eu virei um barro, você quer falar para mim que eu posso me quebrar ainda? Sim.
E aqui a gente consegue ver o segundo atributo de Deus, que é a misericórdia. A misericórdia é para vasos quebrados. A misericórdia é para quem se quebrou. Se por um lado o oleiro é completamente dono e senhor do barro, por outro lado esse mesmo oleiro é completamente misericordioso com esse barro. Não tem como entrar vaso pronto, e também não tem como permanecer sem se trincar. Por isso nosso Deus é soberano para pegar a gente como barro e trazer a gente para ser vaso, e é misericordioso para entender que o vaso pode se quebrar. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5 diz assim a palavra do Senhor: meu Deus, o meu Deus, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Misericórdia. Salmo 51, versículo 1 e 2. Olha que texto maravilhoso, irmãos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Romanos capítulo 7, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ele é misericordioso. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. A Bíblia diz que quando o barro se torna vaso, ele acaba se quebrando. Ele acaba em algum momento da sua existência se rachando, tomando caminhos errados, fazendo escolhas erradas, e ele acaba se quebrando. E qual é o valor de um vaso quebrado? Nenhum. O que a gente faz com o vaso quebrado? Joga fora. Mas o nosso Deus, que é rico em misericórdia, não nos joga fora, irmão. Meu irmão, Jesus tinha inúmeros motivos para nos descartar na primeira lixeira, mas Ele escolheu ser misericordioso conosco. Mas Ele escolheu ter misericórdia da minha e da sua vida, porque estávamos lá, vasos, porém quebrados, trincados, sujos. Não estávamos fazendo o papel pelo qual fomos criados, porque um vaso quebrado você não põe nada dentro dele. Estávamos vazios, mas Ele poderia nos descartar, mas Ele não nos descartou, pelo contrário, Ele nos terminou de quebrar e começou a nos fazer um vaso novo. Meu irmão, e aqui eu quero falar algo que, se você não sabia, a partir de hoje você vai saber. Não importa o que você fez, não importa o pecado que você cometeu, a graça do Senhor Jesus Cristo, a misericórdia do Senhor Jesus Cristo pode alcançar o seu coração nessa noite. Eu não sei onde você viveu a sua vida, meu irmão. Eu não sei para onde você foi. Eu não sei quem você já feriu ou quem já te feriu. Eu sei que se você abrir o seu coração, se você reconhecer Ele como Senhor e Salvador, tem perdão e misericórdia para a sua vida. Foi falado aqui, meus irmãos, Saulo, perseguidor da igreja, homem imponente contra os cristãos. Quando o Senhor Jesus alcançou ele, meu irmão, ele disse: miserável homem que sou, graças a Jesus Cristo que me salvou, eu estou de pé. O nosso Deus é misericordioso, meu irmão. Talvez você tenha se punido por pecados que cometeu lá atrás. Hoje é a chance de você encontrar perdão no Senhor.
Hoje é a chance de você entender que você está nas mãos do oleiro, meu. Você não quebrou lá fora, que se você quebrar lá fora, o diabo te joga no lixo. Mas se você quebrar nas mãos do oleiro, é vaso novo, meu. É uma chance nova, é uma oportunidade nova. Deus é misericordioso. Nós precisamos anunciar um Jesus que é misericordioso. Um Jesus que não compactua com o nosso pecado, mas é um Jesus que nos livra desse pecado que nos separa de Deus. Não é um Jesus que está agradando do nosso modo de viver, mas é um Jesus que tem uma vida nova para mim e para você, meu. Ele é misericordioso. Nós precisamos crer na misericórdia do Senhor. Quando eu e você erramos, irmão, somente o oleiro tem capacidade de nos fazer de novo. Somente Jesus Cristo, irmão, pode consertar aquilo que foi estragado no nosso coração. Somente Jesus Cristo pode nos dar uma nova chance com Deus. Para a gente finalizar, versos 5 e 6. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Casa de Israel é o povo de Deus. Eu quero dizer para você, irmão, encerrar essa mensagem nessa noite, que Deus é soberano. Deus triunfa. Deus é grande, irmãos. Deus é forte. Deus é poderoso, irmão. Deus pode fazer o que os homens não podem. Deus é maior do que o impossível. Um dia, irmão, tentaram prender Jesus na morte, mas ele era mais forte que a morte, então ele matou a morte. E esse Deus também é misericordioso. Esse Deus é um Deus que estende misericórdia a mim e você. Esse Deus é um Deus que tem a capacidade de nos perdoar. Esse Deus é o Deus que tem a capacidade de fazer de novo. Esse Deus é o Deus que tem a capacidade de mudar a nossa rota, de nos colocar no caminho certo novamente. Talvez você entrou por essas portas, irmão. Talvez você está afastado da fé. Afastado não, irmão, não vou ser carinhoso com você não. Talvez você está desviado, irmão. Talvez você está caminhando para o inferno. Talvez você negociou o chamado do Senhor pelos prazeres desse mundo, mas hoje você está aqui porque Deus é soberano. E se você abrir o seu coração, tem misericórdia para a sua vida nessa noite, meu. Deus quer te colocar no trilho de novo. Deus quer encher a sua vida com o Espírito Santo. Deus quer guiar o seu coração. Deus quer se relacionar com você nessa noite, meu irmão. Deus não quer que você viva aquela vida lá fora de sofrimento, sendo pisado pelo inimigo, sendo derrotado pelo inimigo. Tem uma vida ao lado de Deus te esperando, meu irmão. Você precisa se dispor nessa noite. Você precisa descer à casa do oleiro. Você precisa ouvir o que Deus está falando no seu coração nessa noite. Deus é soberano, irmão, para te tirar do buraco que você está. Eu não sei a situação que você entrou aqui hoje, meu irmão, mas Deus tem poder para mudar a sua história. Eu não sei o que é que você está arrumando da sua vida, mas Deus é maior do que esse problema que você está passando. Deus é maior que essa situação que você está enfrentando. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Meu irmão, não tem demônio, não tem diabo, não tem Satanás, não tem ninguém que pode te arrancar das mãos do Senhor, porque Ele diz assim: agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Ninguém, meu irmão. Porque Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Sua vida está nas mãos do Senhor. Isso é motivo de alegria para nós e de esperança também. Sua vida está nas mãos do Senhor.
Irmãos, a sua vida está nas mãos do Senhor. Sua vida não está nas mãos de uma decisão médica. Sua vida não está nas mãos dos valores de uma conta bancária. Sua vida não está nas mãos do status de um nome. A sua vida está nas mãos de Jesus Cristo. E nós precisamos confiar, irmão, nesse Jesus. Nós precisamos confiar que nós estamos seguros nas mãos do oleiro. Nós precisamos confiar que nós, mesmo sendo barro, mesmo sendo suscetíveis a quebrar, estamos seguros nas mãos do oleiro. Não porque ele diz que nós não vamos quebrar, mas ele diz que se nós quebrarmos nas mãos dele, nós seremos um vaso novo. Eu quero orar pela sua vida nessa noite em nome de Jesus. Como eu disse aqui nessa noite, Deus quer se relacionar com você. Deus quer encontrar o seu coração. Deus quer salvar a sua alma. Deus quer te levar para o céu. Deus quer te dar uma nova vida. Deus quer colocar um sorriso no seu rosto. Mas não é um sorriso, irmão, porque você está feliz com as coisas desse mundo, não. É um sorriso porque você foi encontrado, porque você foi salvo. Porque se você deitar a sepultura hoje, meu irmão, nada mais importa. Você vai abrir os seus olhos e encontrar o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Jesus quer se relacionar com você nessa noite. Jesus quer perdoar nossos pecados, meu irmão. Talvez você é um réu não confesso diante de Deus. Deus sabe o que nós fizemos. Deus sabe os caminhos que nós andamos. Deus sabe as atrocidades que nós cometemos. Deus sabe o lamaçal de pecado que nós vivemos. Deus sabe, irmãos, quantas vezes nós desonramos o nome dEle. Aquilo que nós tentamos esconder de todo mundo, Deus sabe. Mas nessa noite, Deus quer estender misericórdia sobre a minha e a sua vida. Nessa noite, Deus quer começar uma nova história comigo e com você. Ele quer perdoar nossos pecados. Meu irmão, eu não estou falando de desculpar. Estou falando de perdão. De esquecer tudo que foi passado. De pegar nossos pecados, nas palavras de Charles Spurgeon, lançar no mar do esquecimento e colocar uma placa bem grande escrito lá: proibido pescar. É isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer te dar um novo coração. Deus quer te trazer para a novidade de vida. Deus quer mudar a sua perspectiva de mundo. Vamos orar no nome de Jesus. Senhor, grande é o Senhor, e não há outro Deus além de Ti. Deus, o Senhor é Rei, o Senhor é soberano, o Senhor pode fazer tudo o que o Senhor quiser. O Senhor não está preso a espaço-tempo. O Senhor não está preso a homens. O Senhor não está preso às leis da natureza. O Senhor não está preso ao impossível. O Senhor é soberano. O Senhor é maior do que qualquer coisa. O Senhor é mais forte do que o homem mais forte desse mundo. O Senhor tem mais sabedoria do que toda a ciência junta. O Senhor é mais conhecedor de tudo do que os mais sábios desse mundo. O Senhor é mais conhecedor de nós do que nós mesmos. Deus, não há nenhum Deus
nenhum outro que se compare ao Senhor. Não há ninguém que possa se opor ao Senhor. Não há oposição diante da tua vontade, Senhor. Não há como dizer não para o Senhor. Não há como rejeitar, ó Pai, o desígnio eterno do Senhor. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. A vontade do Senhor é soberana. As mãos do Senhor são poderosas. As mãos que nos arrancam do império das trevas são poderosas. Oh Deus, mas o seu coração também é cheio de misericórdia. O seu coração, Deus, é cheio de perdão. O seu coração é cheio de amor. O seu coração é cheio de graça. O Senhor é cheio de bondade. O Senhor é longânimo. O Senhor é compassivo. O Senhor é cheio de compaixão. Oh Deus, que bom que o Senhor é o nosso Deus. Que bom que é o Senhor que rege as nossas vidas. Que bom que a nossa vida está nas suas mãos, Senhor. Oh Deus, nós te damos glória nessa noite, porque nossa vida está nas suas mãos. Mas eu também peço ao Senhor, Deus, se há algum vaso quebrado nessa noite, se há algum vaso nessa noite, independente da situação, que foi quebrado, talvez pelas circunstâncias da vida, talvez porque tirou os olhos do Senhor, talvez porque deu espaço para Satanás, eu não sei, Senhor, mas eu peço que esse vaso seja restaurado pelo Senhor nessa noite. Deus, eu creio no poder do Senhor, eu creio no perdão do Senhor, eu creio na libertação que vem do Senhor, eu creio nesse amor, Deus, que transcende, Senhor, a história da humanidade, esse amor que é mais forte que a morte, esse amor que é mais forte que os principados e potestades, esse amor que é mais forte que os nossos pecados, esse amor que é mais forte que os grilhões do inferno, esse amor que é mais forte que as hostes malignas, esse amor que nos encontra, Senhor, quando ainda éramos pecadores e nos transforma em filhos, Senhor. Eu creio nesse amor, Deus, que nos liberta do império do pecado e nos leva para as mansões celestiais em Cristo Jesus. Eu creio nesse amor, Deus, que transforma o nosso coração. Eu creio nesse amor que faz o nosso coração queimar pelo Senhor. Eu creio no amor que nos leva, Senhor, a negar a nossa vontade todos os dias por amor do Senhor. Eu creio nesse amor, Deus, que nos encontra nos lugares mais escuros dessa vida, Senhor, quando estávamos sozinhos, perdidos, ó Pai, e esse amor nos encontra e nos dá vida e vida em abundância, Senhor. Eu creio nesse amor, Deus, que é capaz de nos manter firmes até o grande dia. Eu creio nesse amor que foi capaz de fazer o Senhor entregar o seu próprio Filho, para que todo aquele que crê nele tenha a vida eterna. Eu creio no seu amor, Senhor, e creio que o Senhor pode restaurar aquele que está quebrado, por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia e por causa da sua soberania. Muito obrigado, Deus. Que o seu nome seja glorificado, que o seu nome seja honrado, que o seu nome seja engrandecido, que ninguém mais apareça, mas o Senhor somente. Ao Senhor seja dada toda a honra, toda a glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Você aplauda o nome do Senhor.
Glória a Deus. Deus falou ao seu coração. Amém. Pastor, eu ouvi a mensagem e quero voltar para Jesus. Tem alguém nessa noite, amados, ouviu essa mensagem e essa mensagem veio de encontro ao seu coração e você quer voltar para Cristo? Faz um sinal com a mão para mim. Vem cá, meu amado, para nós orarmos por você. Você que ouviu essa mensagem, entendeu? Deus falou comigo, eu quero voltar para Cristo. Tem alguém? Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Eu sei que Deus falou claramente, eu não preciso mais dar recados, mas se tiver alguém, eu peço que você venha estar aqui com esse irmão, orando ao Senhor e reconciliando com Deus. Tem alguém? Se não tem, estenda suas mãos para cá. Vamos orar pela vida do nosso irmão em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado, meu Pai, pela maravilhosa oportunidade que o Senhor está dando para o teu filho, de retornar para os seus caminhos, de buscar a tua face. E que bom, Deus, que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro, porque há misericórdia, há bondade e há amor leal por parte do Senhor. A minha oração, ó Pai, é que em nome de Jesus o Senhor fortaleça o teu filho, sustenta ele, guarda ele de todo mal, fortalece ele com a tua presença, faz o teu filho viver, Deus, tudo aquilo que está no seu coração, e que a bondade do Senhor possa o sustentar, que o Espírito Santo do Senhor possa renovar as forças do meu irmão, e que ele seja, Deus, guardado pelo Senhor. Guarda ele, fortalece ele, e que no nome de Jesus, como aconteceu com Elias, que ele coma pão e beba água e siga a caminhada com o Senhor. É isso, Deus, que nós como igreja oramos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. A maioria dá um abraço nele aí, em nome de Jesus. Faz assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: aplauda o nome do Senhor. Tenha uma semana abençoada e venha orar conosco em nome de Jesus.